Olá pessoal, tudo bom? Tudo bem com vocês? A paz do Senhor. Esse que vos fala é o presbítero Luciano. Esta noite eu quero trazer uma palavra para o seu coração no livro de Apocalipse, capítulo 1, que vai falar sobre João na ilha de Patmos, e onde Cristo pede para João escrever as 7 igrejas daquela Ásia e acontecimentos que ocorrerão posteriormente, não muito depois daqueles dias, e assuntos também referentes ao fim dos tempos. Eu quero convidar você a ler comigo a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 1, versículo 1 por diante, que diz assim: Apocalipse capítulo 1, versículo 1 por diante. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou a palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo que traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Amém? Que Deus abençoe a você. Meus amados, nós queremos trazer uma palavra nesta noite sobre João na ilha de Patmos. E nós sabemos, amados, que a igreja de Deus, ao longo da história, tem sido sempre desde o princípio, desde a era apostólica até o presente momento, uma história de graça, uma história da graça divina. Porém, na vida da igreja, por ela se multiplicar, pela atividade extraordinária dos discípulos serem usados pelo Espírito Santo, estava para vir na vida da igreja, na vida dos discípulos, um tempo de perseguição. Perseguição esta sobre a igreja que Cristo ele havia profetizado. Quando a gente lê Lucas capítulo 21, versículos 20 a 24, a gente entende esse momento de perseguição que a igreja ela iria sofrer. E nós vemos, meus irmãos, que a primeira onda de perseguição geral que veio sobre a igreja fez-se no ano de 54, quando Nero ele foi imperador de Roma. No reinado de Nero, a gente percebe, quando a gente
ler história do cristianismo, Eusébio de Cesareia, que é a história eclesiástica, as perseguições que os cristãos eles sofreram no período em que Nero era imperador de Roma. E Nero, durante todo este tempo, meus irmãos, que reinou, perseguiu, foi tolerante durante todos os 9 anos de seu reinado. Até o ano 63, depois da sua morte. A igreja ela teve, após o falecimento de Nero, um descanso das perseguições que vinha sofrendo por um espaço aproximadamente de 16 anos. A igreja teve este período em que não houve perseguição e que pôde propagar Cristo e a ressurreição. Quando Domiciano ele assumiu o Império Romano, as ondas de perseguições aumentou sobre a igreja. E nós vemos que foi nesse período de Domiciano, meus irmãos, que o apóstolo São João ele foi pego. João ele foi pego pelos soldados romanos. E como souberam que João era um dos apóstolos de Cristo e que havia estado com Cristo, caminhado com Cristo, então João não era como os outros cristãos que eram pegos e que eram mortos. Os soldados viram um valor inefável em João e o levaram até o imperador Domiciano para ver qual seria a atitude do imperador, qual seria a ação do imperador. E a gente observa que quando João chegou diante do imperador, e nós sabemos que os imperadores têm que se prostrar, reverenciá-lo, porque era necessário, porque eles queriam que os povos se inclinassem perante ele. E João não fazia isto, João não se inclinava perante os homens e diante de imperador algum, porque João dava testemunho da palavra de Deus. E por não fazer isto, a sentença, antes de João ser levado para a ilha de Patmos, que era uma prisão, João ele teve uma sentença anterior dada pelo imperador. Sentença esta que era também de morte, que muitos haviam passados por não obedecer ao imperador, por alguma coisa que fez ao imperador que causou o ódio, e o imperador mandou executá-los desta mesma forma como fez com o apóstolo São João. E nós vemos que a sentença, meus irmãos, que o imperador Domiciano mandou executar sobre a vida do apóstolo de Cristo, foi que ele fosse lançado numa caldeira de azeite fervente. E todos os que foram lançados na caldeira de azeite fervente, amados, morriam queimados. A sua carne era cozida, meus irmãos. Os olhos pulavam, saíam do lugar. O sangue saía pelos ouvidos, pelo nariz, e a pele, meus irmãos, era cozida instantaneamente por causa da alta temperatura que o óleo estava a ferver. Então, muitos serviram de espetáculos para o imperador e também para os que estavam presentes ali ao lado do imperador. A corte, os soldados, os religiosos, todos que estavam ali, muitos riram em ver que quando aquelas pessoas eram lançadas na caldeira de azeite fervente, começavam a gritar de dor, a sentir dores horrendas, porque o azeite fervente estava cozindo a sua pele, e não estavam aguentando, e era gargalhada, e era risada,
até que aquela pessoa ela viesse a falecer. Então João seria apenas mais um. O que o imperador não sabia era que Cristo ainda tinha planos na vida deste apóstolo. Deus havia o escolhido para revelá-lo algo que ainda estava para acontecer. E algumas coisas que estavam acontecendo na igreja, nas 7 igrejas da Ásia, assuntos que posteriormente iam acontecer e coisas que posteriormente no futuro ainda estava para acontecer. E que quando lançaram o apóstolo São João na caldeira de azeite fervente e esperavam João agir da mesma forma, da mesma maneira que os demais anteriores, quando João levantou-se, eles ficaram surpresos. Não ouviram gritos de dores, não ouviram João se espernear, gritar, não viram o azeite fervente cozir a pele de João, não viram os olhos de João saltarem do lugar, não viram sangue sair dos seus ouvidos, mas eles viram João se levantar e não viram o fogo com seu poder nem queimar uma fibra de cabelo de João. A única coisa que aconteceu ao evangelista São João, o apóstolo amado de Cristo, foi João melar-se juntamente com as suas vestimentas do azeite que estava fervendo ali naquele caldeirão. Por quê? Porque Deus tirou o poder do fogo. Deus tirou todo o poder que o fogo tinha para destruir aquele que fosse lançado. Deus fez isso. E nós vemos, meus irmãos, aqui textos paralelos de milagres semelhantes que Deus ele fez na vida de outras pessoas. Quando a gente lembra de Sadraque, Mesaque e de Abdênego, no livro de Daniel, capítulo de número 3, versículos 15 a 26, a gente vê quando Nabucodonosor, imperador da Babilônia, de todos os reinos, Deus havia feito Nabucodonosor um homem grande, um homem muito conhecido em todos os reinos. Disse que desde o animal do campo a todos os homens, eles foram dados a Nabucodonosor. Mas Nabucodonosor foi egocêntrico, não temeu a Deus e mandou que erigisse uma estátua, e nessa estátua todas as pessoas de Suzã, de todos os lugares, quando fossem tocadas todas as sortes de música, as pessoas teriam que se prostrar ante a imagem que ele havia feito. Mas aqueles 3 jovens hebreus que tinham leis diferentes do imperador, Nabucodonosor não se prostrava perante a imagem que Nabucodonosor havia construído. Quando a primeira sorte de música foi tocada, as pessoas que estavam na rua de Suzã e as demais localidades começaram a se prostrar ante a imagem, mas Sadraque, Mesaque e Abdênego não se prostravam. E isso foi notório porque muitos viram que estes 3 jovens hebreus não se prostravam e foram fazer saber ao imperador Nabucodonosor que os 3 jovens pelas quais trabalhava no império e assumia cargos importantes não se prostravam perante a imagem que ele havia construído e nem fazia caso do decreto do rei, a ponto do rei se enfurecer de uma forma que mandou chamar aqueles 3 jovens hebreus para que eles esclarecessem o que estavam ali dizer. E quando o rei Nabucodonosor ele perguntou se aqueles 3 jovens não se prostravam, eles falaram a verdade. Ao versículo 15 por diante do capítulo número 3 do livro de Daniel está escrito assim: responderam Sadraque, Mesaque e Abdênego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de ti responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus
a quem nós servimos é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Aí diz, então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do semblante de contra Sadraque, Mesaque e Abidênego, falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se acostumava aquecer, e ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, a Mesaque e a Abidênego para os lançarem no forno ardente. Então aqueles homens foram atados com as suas capas, com os seus calções, com os seus chapéus e as suas vestes, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levavam aqueles 3 rapazes. E pasme, meus irmãos, é que o rei esperava que quando esses 3 jovens, por não obedecerem à sua lei, fossem lançados no forno de fogo ardente, eles fossem consumidos. Mas quando ele subiu lá para ver as chamas consumindo a carne, a roupa, o calçado, o chapéu, as fibras de cabelo daqueles 3 jovens hebreus por serem desobedientes à lei, ele teve uma surpresa. Sabe por quê? Porque Deus havia tirado o poder do fogo que estava naquela fornalha. Não permitiu que nada acontecesse. Aqueles 3 jovens hebreus, temente a eles, que guardaram a fé e não se prostrava perante a idolatria e a ordem daquele rei egocêntrico e infiel. De sorte que o rei, quando viu, teve uma surpresa, porque além dos 3 jovens, ali estava um semelhante ao filho dos deuses, e ele entendeu que Deus era na vida daqueles 3 jovens, porque havia os livrado da fornalha de fogo ardente, porque Deus é na vida daquele que é fiel. Se você crê nisso, diga amém. Então, nós vemos também, meus irmãos, que Deus, ele é o Deus que, além de tirar o poder do fogo, ele fala aos animais, ele dá ordem aos animais, para que os animais fiquem com fome, jejuem, quando um dos seus servos está junto dele. E fizeram isso com Daniel, no capítulo número 6, versículo 7, 10, 11, 16 a 22. Depois você lê e você vê como Deus ele trata o seu servo quando ele é fiel na sua palavra, no trato. Amém? Então, como foi na vida de João, muitos outros, amados, do Antigo Testamento também passaram. E Deus mostrou que foi na vida destes homens. Quando o imperador Domiciano viu aquilo e ficou perplexo, porque o caldeirão de azeite fervente não consumia a carne de João, a segunda sentença foi lançar João, ordenando que lançasse João na ilha de Patmos, que a ilha de Patmos, irmãos, era uma ilha de formação vulcânica, não é? Que ficava no arquipélago grego, uma ilha que tinha 15 milhas de circunferência ou 24 quilômetros de extensão. E o apóstolo João, quando chegou ali na ilha de Patmos, ele foi obrigado logo a trabalhar, mas não sabiam, amados, que seria ali que Deus iria revelar a João todas as coisas
que posteriormente deveria acontecer. O que a igreja, as igrejas da Ásia, as 7 igrejas estavam a necessitar. Cristo teria que advertir aos anjos daquela igreja, as 7 estrelas, com relação aos castiçais que estava sofrendo. Para alguns pastores, Cristo louvou a atitude daqueles pastores, mas para alguns pastores, Cristo ele trouxe censuras para que aquele pastor visse aonde tinha caído e voltasse às práticas do primeiro amor, para que a igreja viesse ter aquela espiritualidade que tinha anteriormente. E nós sabemos que Patmos era uma ilha, era uma prisão, meus irmãos, era uma mina, e João foi posto ali, meus irmãos, para morrer. Para morrer. E a gente percebe, meus irmãos, que quando João começa a trabalhar, nós não sabemos que se foi no trabalho, na labuta, ou se foi João no momento em que estava no descanso, em que João ele teve, não é, aquele arrebatamento por força espiritual, não é, que é chamado de êxtase espiritual, que traduzindo a palavra êxtase espiritual pode também ser chamado de arroubo, pode ser chamado também de enlevo, pode ser chamado também de embevecimento, aonde o corpo da pessoa se encontra naquele estado ali e a sua alma, o seu espírito é levado para outra dimensão, e Cristo levou João para outra dimensão para lhe revelar os segredos que posteriormente haveria de conhecer, para que João escrevesse às igrejas da Ásia para as suas necessidades. Muitos pensam que João morreu na ilha de Patmos, mas não foi, meus irmãos. João, ele saiu quando o imperador Domiciano, ele faleceu, não é? Ele foi assassinado por um dos seus administradores no dia 18 de setembro de 96. João, ele foi posto em liberdade. E quando ele foi posto em liberdade, saiu da ilha de Patmos, daquele arquipélago, não é? Ele foi para a cidade de Éfeso, onde ele escreveu o Evangelho com o seu nome, escreveu as 3 epístolas e já tinha escrito o Apocalipse. Só faltava endereçar a cada pastor, a cada estrela, para que ele ficasse ciente do que Cristo estava a dizer com relação à situação da igreja, como ela estava se portando, qual era, meus irmãos, a enfermidade que a igreja estava tendo, porque Cristo queria curar, Cristo queria trazer um antídoto para que a igreja voltasse ao primeiro amor, a uma espiritualidade que ele queria, porque a igreja não é do pastor, a igreja é de Cristo. E como mordomos de Cristo, nós temos que saber administrar a igreja que ele nos confia, ensinar, zelar, ser zeloso, como Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2, ter o zelo de Deus, como um pai tem um zelo por uma filha, para ensiná-la, para um dia apresentá-la a um só marido. Mesmo assim somos nós pastores, temos que zelar pela igreja de Deus, para apresentar uma igreja pura, virgem, santa, a saber, a Cristo. Nós vamos apresentar uma igreja a Cristo e temos que apresentar a ela como uma virgem pura. Se você crê nisso, diga um amém. É assim que nós temos, pastor, que zelar pela igreja do Senhor Jesus Cristo. Então João tinha a função de enviar às igrejas estas cartas. Se João tivesse morrido na ilha de Patmos, meus irmãos, ele não teria escrito os evangelhos, o evangelho com seu nome, digo, e as 3 epístolas que também levam o seu nome. Então, quando o imperador Domiciano, ele morre, ele é assassinado por um dos seus administradores no dia 18 de setembro de 96, até quando durou o seu reinado. Depois da sua morte, quem assumiu o Império Romano foi Trajano.
Então João saiu da prisão, voltou para Éfeso, escreveu o Evangelho, as 3 epístolas e pôs em prática aquilo que Deus pediu para ele fazer. Amém? Então, foi na ilha de Patmos que João teve esse arrebatamento. E as visões que ele teve, os sonhos, que são características dos últimos dias. Provérbios 28, 29 e 18 está escrito: não havendo profecia, o povo se corrompe. E tem que haver profecia na igreja. E a profecia pela qual o sábio Salomão fala aqui é a palavra de Deus. O pastor não pode deixar de dar a mensagem. Não pode colocar somente louvorzão na igreja. Tem que haver ensinamento, tem que haver doutrina. Se não houver doutrina na igreja, a igreja faz o que quer, meus irmãos. Vira bagunça. O mundo entra dentro da igreja e nós não podemos permitir este casamento entre o mundo e a igreja. Para que isso não entre na igreja, a gente tem que ensinar as Santas Escrituras, mostrar os textos bíblicos, mostrar onde estão as heresias, extinguir estas heresias que tem, para que a igreja seja uma igreja santa, bem alimentada, para que possa ter uma vida espiritual salutar diante do Senhor Jesus Cristo. Se você crê nisso, digam amém. Que Deus abençoe, meus irmãos, a igreja, não é? Esta pequena introdução sobre João na ilha de Patmos, que Deus possa nos abençoar. E nós damos graças a Deus, porque Cristo livrou João, não é? Tanto da caldeira de azeite fervente, como daquela ilha vulcânica, que era uma prisão, que era a ilha de Patmos. Porque Cristo, Ele é fiel, Ele é o Senhor. Que Deus continue abençoando a sua vida, o seu lar. A paz do Senhor. E no próximo vídeo nós iremos falar sobre a carta que Cristo manda João endereçar à igreja de Éfeso. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.